você já deve ter percebido que nós vamos precisar racionalizar, certo? Porque nós temos raiz no denominador, ok? Então, nós vamos ter que fazer aí duas racionalizações. Ele é um retângulo, tá? Ele é fácil, vai ser comprimento vezes largura, tá? Esse vezes esse. Só que como a gente tem que racionalizar ele primeiro, então vamos fazer assim, ó. Vamos racionalizar esse aqui, tá? Ó. Raiz de 7 menos 1 sobre raiz de 8 mais raiz de 2. Dará raiz de 8 menos raiz de 2, tá? Raiz de 8 menos raiz de 2. Eles são idênticos porque eles são equivalem ao inteiro, tá? É uma fração aparente aí, tudo bem? Então, vamos lá. 7 vezes 8, raiz de 56, ok? Sinal aqui é o positivo, sinal negativo. 7 vezes 2, raiz de 14. Agora, menos 1 vezes a raiz de 8, menos raiz de 8. Menos com menos, mais 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 1 fica implícito aqui, né? Tudo isso sobre raiz de 8 vezes raiz de 8. Bom, podíamos botar ali o 64, mas já dá para colocar o 8 aí, o 64 fatorado, né? Que é o 8 elevado a 2. Mais com menos dá menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, mas a gente já coloca aí o 2 fatoradinho, ok? 56 fatorado por 2, que dá 28, por 2 dá 14, por 2 dá 7, por 7 dá 1, ok? Então, o 56 ficou da seguinte forma, né? Como a raiz é quadrada, a gente só eleva a 2. Então, 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 7, tá? Esse aqui é o nosso 56, menos o 14, ó, o 14 você já pega daqui para baixo que você já vê. Ele só dá 2 e 7, ou seja, ele vai continuar sendo 14, porque ele vai dar 2 vezes 7, a gente não vai conseguir tirar, então nem precisa fatorar o 14, ele vai continuar sendo 14, não adianta, não conseguimos fatorá-lo. O 8, bom, vamos fatorar o 8 aqui então. Dá por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Como a gente só quer de 2 em 2, porque as nossas raízes são quadradas, ficará aqui, ó, então, 2 elevado a 2 vezes 1, certo? E o próprio 2, né, ele já tá prontinho, a gente não precisa mexer aí com ele, certo? Tudo isso sobre, aqui a gente já pode cortar. Vamos ficar aqui com 8 menos 2. Então, aqui, ó, a gente corta, né, e vai ficar aqui com 2 raiz de... O 2 e o 7 não tem como sair da raiz mesmo, então multiplica eles de volta. 2 vezes 7, 14. Menos raiz de 14, menos esse 2 aqui nós vamos tirar. Não era um aqui não, né, gente? Isso aqui era um 8, aqui é um 2, ó. Me enganei, botei um 1 ali. Tá? Era 2 elevado a 1, né? 1 era o expoente. Então, vamos lá. Isso acontece, né? 2... raiz de 2, tá? Menos 2, nós tiramos para fora, e o raiz de 2 que ficou ali dentro. Essa raiz de 2 que já está aí prontinha, tudo isso sobre 8 menos 2, 6, ok? Então, agora, como é que fica aqui, ó? 2 raiz de 14 menos uma raiz de 14. Vamos ficar com uma raiz de 14 apenas, só que positiva, ok? Ó, 2 menos 1 é 1, esse 1 fica implícito, ele não aparece, vai ficar assim. E aqui nós temos menos 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. É como se nós tivéssemos aqui, ó, menos 2 mais 1, certo? Então, a gente tem menos 1, só que esse 1 não aparece. Então, vai ficar só menos raiz de 2 sobre 6. O que é tudo isso que a gente fez até aqui, até agora aqui? Tudo isso que nós fizemos até agora, nós estávamos apenas racionalizando, tá? Esse elemento aqui, tá bom? Nós estávamos racionalizando ele. Vou anotá-lo aqui. Agora, nós precisamos racionalizar este termo. Raiz de 7 mais 1 sobre raiz de 8 menos raiz de 2, ok? E o seu conjugado será raiz de 8 mais raiz de 2 sobre raiz de 8 mais raiz de 2, ok? Agora, é multiplicar de novo, como nós fizemos antes, tá? 7 vezes 8,
Ah, é 56, dentro da raiz, não esquece, tá? 7 vezes 2, ó, tudo positivo aqui em cima, tá? Então, vai dar tudo positivo, ok? Vai dar 14. Agora, 1 vezes 8, vai dar 8. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, ok? Embaixo, o que que nós teremos? Raiz de 8 vezes raiz de 8, que vai dar aqui, ó, 8 elevado a 2, tá? A gente já fatora 64. Menos com mais dá menos, raiz de 2 vezes raiz de 2 daria 4, a gente já fatora como 2 elevado a 2, ok? O 56 já deixa como 2 elevado a 2 vezes 14, ok? Mais esse outro 14, que a gente já viu que não tem como fatorar, mais o 8, né, que a gente já viu que é 2 elevado a 2 vezes 2, e o 2 que fica como ele estava. Tudo isso sobre 8 menos 2. Ok? Como é que fica agora, então? Vamos, ó, cortamos esse e esse. São os únicos que nós temos essa oportunidade. Então, ó, 2 raiz de 14 mais 14 mais 2 raiz de 2 mais raiz de 2. Tudo positivo, tá, pessoal? E aqui o 8 menos 2, que também dá 6. Só que agora nós temos que somar, então, todos esses positivos, ó. 2 mais 1 dará 3 raiz de 14. E aqui, 2 mais 1 mais 3 raiz de 2 sobre 6, ok? Isso aqui, então, nós estávamos racionalizando, tá? O comprimento aqui do nosso retângulo. Então, ó, se para calcular a área é largura vezes comprimento, aqui a largura, ó, o comprimento, 3 raiz de 14 mais 3 raiz de 2, tudo isso sobre 6. Raiz de 14 vezes 3 raiz de 14. Ó, lembra que você tem um 1zinho aqui, tá? Então, ó, é como se você fizesse aqui assim, 1 vezes 3, 3. Raiz de 14 vezes raiz de 14, você pode colocar aqui já o 14 elevado ao quadrado, certo? Agora aqui, raiz de 14 vezes 3 raiz de 2. Os dois são positivos, tá? O 14 e o 3 raiz de 2. Então, aqui você tem 1 vezes 3, que dá 3. 14 vezes 2, que dará raiz de 28, certo? Agora, você tem aqui menos raiz de 2 vezes 3 raiz de 14. Mais com menos dá menos. O 1zinho que você tem aqui na frente, multiplicando esse 3, dá 3. E o raiz de 2 vezes o raiz de 14, raiz de 28, certo? E agora você tem aqui, ó, menos com mais, que dá menos de novo. 1 vezes 3, que dá 3. Raiz de 2 vezes raiz de 2, que você vai ter aqui um 2 elevado a 2, tá? Raiz de 4, mas a gente já colocou fatorado. 6 vezes 6, tudo isso, então, está sobre 36, ok? Agora, o que a gente pode fazer aqui, ó? Que a gente pode cortar, ok? O 28 com o 28, nós não vamos fatorar pelo seguinte. Olha aqui. Esse é positivo e esse é negativo. Então, um anula o outro, tá? Por isso que a gente nem vai fatorar. E aqui, a gente também corta o índice, corta o expoente. Então, você fica o que agora aqui no próximo? Você fica com 3 vezes 14, tá? Menos, ok? Tem esse sinal, tem que manter. Ó, se quiser botar um parênteses aqui, ó, tá? 3 vezes 2. Tudo isso sobre 36, ok? Então, agora, ó, 3 vezes 14 dá 42. E 3 vezes 2 dá 6. Tudo isso sobre 36. 46 menos 6 dá 36. 36 sobre 36 é um inteiro. Todos esses cálculos que nós fizemos foi para chegar na resposta de que a área deste retângulo é igual a 1. Ok, pessoal?